Aqui é Tainá Bavaresco e você está ouvindo o podcast The Crime Brasil. O episódio de hoje é sobre como surgiram as prisões, a origem do cárcere. Resenha com conteúdo histórico. Se vocês gostam do The Crime Brasil, não se esqueçam de se tornar membro assinando o The Crime Club. Eu vou deixar as informações na descrição. No Instagram do The Crime também tem 2 posts que eu já expliquei certinho como funciona e quais as recompensas em se tornar membro. Então, acessem o link da descrição e apoiem o The Crime. Gente, antes de eu começar a contar a história e explicar mais ou menos como que vai funcionar, eu já peço perdão antecipadamente, porque eu tô gravando esse episódio durante o dia, então eu sei que vai acontecer vários barulhos durante o episódio, mesmo que eu regrave algumas coisas, né, porque eu sempre regravo quando eu vejo que o áudio saiu realmente ruim, assim, né, com muita interferência, então eu já peço desculpas desde já, porque provavelmente eu não vou conseguir gravar um episódio com um som mais limpo, igual acontece quando eu gravo de madrugada. Bom, a base principal desse roteiro foi o livro do Michel Foucault, Vigiar e Punir, O Nascimento da Prisão. Então eu inicio o texto fazendo, né, uma síntese bem geral sobre o que é esse livro e os pensamentos de Foucault, e depois vou trazendo um pouquinho para a realidade do Brasil. E aí eu pensei, já tinha falado isso pra vocês no episódio do Lázaro, que eu ia fazer um mês de conteúdo sobre a história do cárcere, sobre o Carandiru. Então eu pensei em dividir em 4 episódios, igual eu tinha falado lá pra vocês, mais ou menos. E aí o primeiro vai ser esse, como surgiram as prisões, a origem do cárcere. Aí a semana que vem vai ser o encarceramento em massa e a história do Carandiru, né? Como o encarceramento em massa afetou diretamente na história do Carandiru. Na outra semana vai ser o massacre do Carandiru. Mas, gente, eu ainda tô escrevendo, né? Esse segundo roteiro. Se eu entender que o massacre e a história do Carandiru ficarem de boa, assim, não ficar muito maçante em um único episódio, eu faço tudo num dia só. E aí vão ser 3 episódios, na verdade, tá bom? E o último vai ser sobre o sistema prisional pós-Carandiru. E aí vou trazer atualidades até o dia de hoje. Eu acho que eu já falei aqui no episódio, no podcast, né, em outros episódios, que eu já dei palestras, né? Eu era presidente de comissão da OAB sobre sistema carcerário. Então, eu já dei palestras sobre saúde da mulher no cárcere, sobre a saúde da população LGBTQIA+, no cárcere. E eu convidei algumas pessoas e ainda uma delas não me deu certeza ainda de participar ou não, né, para esses próximos episódios. Mas uma pessoa maravilhosa já confirmou, ela é incrível, fez estágio comigo na Defensoria Pública, já é formada em Direito também. O TCC dela, monografia de conclusão de curso, foi sobre sistema carcerário, sobre execução criminal. Então, acredito que ela tem muita coisa para acrescentar, para agregar e para passar para todo mundo que escuta o podcast. E ela tem uma página também sobre direito penal. Então, quem tem interesse, ouçam os próximos episódios, porque essa pessoa maravilhosa vai estar aqui comigo. E eu não vou falar quem é, porque é surpresa, né? Vou deixar essa dúvida no coração de vocês. E a outra pessoa, se aceitar, é um membro da Defensoria Pública, é uma pessoa incrível, que eu tenho muita admiração, eu espero que ele aceite. Mas se não aceitar, vai ser eu e essa minha amiga maravilhosa. E é isso, tá bom? Sem mais spoilers, vamos para o episódio de hoje: como surgiram as prisões, a origem do cárcere. Eu vou começar o caso de hoje recitando uma frase que Foucault escreve no livro e eu acho que é exatamente isso. O prejuízo que um crime traz ao corpo social é a desordem que introduz nele.
Surgiu na história a necessidade de modificar as penas aplicadas quando o suplício se tornou intolerável em meados do século XVIII. O suplício é a grave punição corporal ordenada por sentença. É uma tortura ou até a pena de morte. Para Foucault, o suplício também era um ritual político e uma estrutura cerimonial que manifestava poder. Essas práticas de punições já não eram bem vistas aos olhos do povo. As execuções em praças públicas e os castigos corporais vexatórios e cruéis passaram a trazer sentimentos de revolta e não de justiça. O suplício significava a tirania, o excesso, a sede de vingança e o cruel prazer em punir. Então, na metade do século XVIII, o suplício foi considerado um espetáculo desumano e, influenciado por ideais iluministas, surge a necessidade de punição por parte do Estado, ao invés de um ideal de vingança. Com essa alteração da percepção e efeitos da punição, a sociedade passou a pensar em outras formas de coibir crimes, e numa forma de aplicar sentenças mais humanizadas. Juristas da época atentavam sobre a diferença entre a punição e a vingança, afirmando que a punição não deveria ser um ato desmedido de vingança, mas sim uma medida de garantia do bom funcionamento da sociedade. Esses ideais tomaram força com a Revolução Francesa, que foi um movimento social e político ocorrido na França no final do século XVIII, e que teve por objetivo principal derrubar o antigo regime e instaurar um Estado democrático que representasse e assegurasse os direitos de todos os cidadãos, o homem e os direitos do homem. Aqui, gente, eu coloquei especificamente o homem e os direitos do homem, porque a Revolução Francesa lutava, sim, por liberdade, igualdade, fraternidade, mas as mulheres acabaram ficando de fora. E essa terminologia, o homem e os direitos do homem, acabou abrindo brechas para que as mulheres não fossem incluídas de fato, né, nesses direitos. Então, foi uma coisa que aconteceu na Revolução, eu não vou adentrar nesses assuntos, mas a gente sabe, né, que direitos políticos para as mulheres vieram muito tempo depois por conta de lutas feministas que buscavam igualdade para as mulheres. E é o que a gente busca até hoje, né? A Revolução também lutou por igualdade jurídica e direitos políticos para todos os homens comuns. Se pensarmos que existe um pacto social e que a sociedade está unida por laços e que há um contrato, logo o criminoso é essa pessoa que quebrou o contrato. Ele não é mais um inimigo do rei. Ele se torna um inimigo social, alguém que se afastou desse pacto entre todos os cidadãos. Dessa forma, era necessário trazer um novo significado para as infrações e o crime. Como agora não havia mais um rei para se ofender e se vingar desse crime, o principal ofendido passou a ser a sociedade. O rei, antes, considerava todo ato transgressor uma ofensa direta à coroa. Todo crime era considerado um ato contra o rei. E por isso as punições desses crimes eram tratadas como vingança, e não como uma punição justa e humanizada. E com a Revolução e a instauração de um Estado democrático que assegurava direitos iguais, as punições precisavam passar a ser correspondentes a esses atos praticados. O criminoso era aquela pessoa que ameaçava todos com o seu ato. Ele era considerado perigoso porque ele não seguiu aquele acordo entre os cidadãos. E por isso era necessário que houvesse uma punição para justamente não encorajar as outras pessoas a transgredirem ao pacto. Mas era uma punição justa e não uma vingança. E por isso que outros tempos certamente exigem uma outra maneira de punir. E aí é preciso haver racionalização da punição. Por isso Foucault apresentou algumas regras acerca da punição com um viés proporcional e humanizado. E aí aqui eu vou citar para vocês essas regras que ele cita no livro. No blog tem o link do PDF desse livro e também o site para comprar o livro na nova edição, que está muito bonita, inclusive. Bom, a primeira regra que Foucault apresenta é a regra da quantidade mínima, que consiste em dizer que, da mesma forma que o motivo do crime foi a vantagem estabelecida ao realizá-lo, a eficácia da pena está na desvantagem que se espera dela. Então, a punição ela precisa ser uma desvantagem para que a pessoa pense, sabe? Se ela vai ou não
cometeu uma infração. Que aí já vem para a próxima regra, que é a regra da idealidade suficiente. A pena serve de representação para os outros, que devem observá-la e julgar internamente se devem ou não cometer a mesma infração. A punição é a contramedida do crime e serve para desincentivá-lo, de forma a dar um exemplo positivo sobre um ato negativo. Regra dos efeitos laterais. A pena deve ter efeitos sobre todo o corpo social. Não basta apenas o sentenciado ser punido. Todos devem saber qual foi a pena para tal delito. É necessário que cada sentenciado sirva de exemplo para toda a sociedade, produzindo um efeito de prevenção geral. Regra da certeza perfeita. É preciso deixar evidente que o cometimento de crimes carrega consigo uma punição, fazendo com que os malfeitores pesem as vantagens entre cometer um delito e a responsabilidade em pagar por um castigo em contrapartida. Regra da verdade comum. É o abandono das chamadas provas ilegais, como a tortura e a própria utilização do suplício para conseguir confissões de um crime. A verdade deve se manifestar sob provas empíricas, estando a prática penal submetida ao regime comum de verdade, através de provas e evidências. Provas empíricas é exatamente isso, né? Uma prova palpável, evidências de um crime, uma prova real, e não achismos ou a utilização da tortura, né, para conseguir uma confissão falsa sobre um crime. Então, a verificação de um crime deve obedecer a meios lógicos e critérios de obtenção da verdade. Regra da especificação ideal. Consiste na criação de um código explícito e que defina o crime e a sua pena, devendo estar cada tipo de infração claro e classificado. Além disso, a aplicação dessas sanções deve ser igual para todos, não podendo haver qualquer tipo de favorecimento do indivíduo por conta de sua condição social e ou financeira. Cara, Foucault é maravilhoso. Hoje nós chamamos de tipificação penal, né, no Brasil. Todo crime é tipificado em lei, é um tipo penal. Então, é exatamente essa classificação, né, essa regra da especificação ideal. Mas a gente faz sim, né, o judiciário faz sim essa diferenciação de aplicação de acordo com a condição social ou financeira da pessoa, né? Infelizmente. Inclusive, gente, isso se chama seletividade penal, né? Foi o segundo texto, depois da apresentação, né, do The Crime, que eu publiquei no blog, mas eu não fiz podcast, né? Eu não gravei um podcast sobre esse texto da seletividade penal. Eu acho que eu vou fazer um episódio extra para postar, porque é um textinho bem curto que eu fiz para um jornal lá de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. Então, eu acho que eu vou gravar um podcast sim sobre a seletividade penal. E eu vou gravar, mas não vai ser numa segunda-feira, tá? Igual saem todos os episódios oficiais. Vai ser um episódio extra que ou eu solto essa semana ainda, ou na próxima semana, beleza? Bom, para Foucault, todas essas regras correlacionadas criam a chamada nova anatomia política, ou uma nova arte de punir. É uma súplica para que todos se mantenham firmes, para que a sociedade ande sem grandes desvios ou tropeços, em direção à luz, ao progresso, à liberdade, à igualdade e à fraternidade. A punição ideal seria transparente ao crime que sanciona. Assim, para quem a contempla, ela será infalivelmente o sinal do crime que castiga. E para quem sonha com o crime, a simples ideia do delito despertará o sinal punitivo. Isso é muito bonito, né, gente? É até utópico. Mas são ideais que a gente precisa acreditar no fundo do coração, lá no fundinho, mas com os pés no chão, de que tem muito ainda pra gente conseguir conquistar. Tem passarinhos cantando aqui no áudio do podcast, então me perdoem, né? Como eu disse no início, essas coisas iriam acontecer porque eu estou gravando durante o dia. A humanização da pena nada mais é do que o efeito de um cálculo racional. Ao invés de uma punição espetacular, no sentido de espetáculo, né? Que humilha e mutila corpos em praças públicas,
Agora temos uma punição medida e cuidadosamente deliberada. Isso utopicamente, né, gente? Porque mais pra frente a gente vai ver que não foi isso que aconteceu, infelizmente. E aqui vou recitar mais uma frase de Foucault. Para cada crime, sua lei. Para cada criminoso, sua pena. Bom, gente, foi basicamente assim que surgiram as prisões. A ideia, né, de prisão. É claro que já haviam prisões egípcias, instituições da igreja. Se a gente for ver a origem, né, do cárcere, a primeira prisão foi muito antes desses números que eu vou passar para vocês, né? Porque as egípcias, por exemplo, foi muito tempo antes, mas não tem como a gente saber exatamente qual foi a primeira. Então, as bases que a gente encontra são bases escritas, né? As informações que nós temos para passar de forma mais concreta. Então, antes, né, dessas instituições que eu vou falar para vocês, haviam sim instituições da igreja, hospícios que eram utilizados como ferramentas de castigo para transgressores, como por exemplo o hospício São Michel em Roma. Esses edifícios, né, que compunham São Michel foram construídos no século 17 e 18 e eles eram divididos entre um orfanato, um hospício para idosos abandonados e a prisão para menores de idade e mulheres. E esse último era denominado casa de correção. Então já tinham essas instituições, mas até o século XV o encarceramento ele não era uma forma de pena, mas sim um meio de custódia de acusados para que então fossem levados ao suplício. O conceito de prisão em forma de pena, né, de penitência, começou a ser usado em mosteiros na Idade Média. E aí aqui abre aspas, como punição imposta aos monges e clérigos faltosos, fazendo com que se recolhessem às suas celas para se dedicarem em silêncio à meditação e se arrepender da falta cometida, reconciliando-se com Deus. Então, a ideia da prisão como penitência, né, como pena, veio desses mosteiros utilizados na Idade Média. Essa ideia, né, do recolhimento de criminosos inspirou a construção da prisão da Casa de Correção, construída em Londres entre 1550 e 1552. E o modelo foi difundido de modo marcante no século XVIII, com o advento da Revolução Francesa e os ideais de reformas das sanções. Então, a partir daí, foram criados modelos prisionais mais atualizados, e inclusive a construção da primeira prisão de Amsterdã, que foi estabelecida em 1596. Gente, eu não vou me aventurar a falar o nome dessa prisão, porque eu até joguei no Google Tradutor como que se pronunciava e, assim, impossível, eu não sei falar holandês e, meu Deus, é muito difícil, de verdade. Depois vocês deem uma olhada no blog, porque no blog tem o nome dela e a imagem dela. Então, se vocês quiserem, o link tá sempre na descrição. E é isso, depois vocês deem uma olhada lá no blog. Outro modelo de prisão foi o da Filadélfia, de 1790, e esse modelo prisional foi adotado no presídio de Cherry Hill, na cidade da Filadélfia, nos Estados Unidos. Quem instituiu esse modelo foi William Penn, e a característica principal desse regime se pautava na reclusão total do preso, ou seja, o cumprimento da pena dele era isolar o condenado de todas as pessoas durante todo o período de sua condenação. E aí, nessa prisão de Amsterdã, apenas jovens criminosos do sexo masculino foram levados para lá. As mulheres delinquentes eram levadas para outro lugar. Essa prisão marcou a virada no pensamento jurídico e foi feita uma tentativa de incluir a ordem e uma vida regular. Então, ela foi construída com o intuito de melhoria. Porém, no portão de entrada dessa prisão estava escrito: bestas selvagens devem ser domesticadas. E existem várias histórias contraditórias sobre castigos que envolviam prender os condenados em uma cela e inundar essa cela para que eles fossem castigados, né, e que fossem reprimidos alguns comportamentos ruins dentro da prisão. Mas essas histórias não foram comprovadas, né, então elas se tornaram contos. Eu também deixei imagem do presídio de Cherry Hill lá no blog, e se vocês quiserem dar uma olhadinha, o link está na descrição também. Bom, então para Foucault, as prisões foram essenciais no conjunto das punições.
Ele determinou que as prisões marcaram um momento importante da história da justiça penal e do acesso à humanidade. Para ele, a evolução do aparato carcerário configurou os pormenores do funcionamento prisional, que não deve ser visto enquanto uma instituição inerte. O trabalho penal deve ser compreendido como uma máquina de transformação do prisioneiro violento para uma peça dotada de funções regulares. Porém, ainda segundo Foucault, na evolução da essência prisional, o método disciplinador fracassou na proposta de criar pessoas ditas honestas, mas prosperou no intuito de compreender que o delinquente é útil no sentido econômico e no sentido político. Depois de um tempo, foi constatado que a detenção, a reclusão e o encarceramento correcional não passaram de certo modo de nomenclatura diversa de um único e mesmo castigo, pois na prática as prisões ainda utilizavam de métodos de tortura e violência aplicados no suplício. Eles só não eram mais executados em praças públicas. Bom, e então, para além dos modelos de prisão, era preciso também se atentar à disciplina, que trazia consigo a ideia da separação dos corpos, que Foucault determinava de a distribuição dos indivíduos no espaço, que consistia basicamente na ideia de que as disciplinas, organizando as celas, os lugares, as fileiras, criam espaços complexos. Ao mesmo tempo, arquiteturas funcionais e hierárquicas. São espaços que realizam a fixação e permitem a circulação, recortam segmentos individuais e estabelecem ligações operatórias, marcam lugares e indicam valores, garantem a obediência dos indivíduos, mas também uma melhor economia do tempo e dos gastos. São espaços mistos, reais, pois regem a disposição de edifícios, salas e de móveis, mas ideais, pois projetam-se sobre essas organizações de características e estimulam a hierarquia. No Brasil, o sistema penitenciário foi instituído através da Carta Régia de 8 de julho de 1796, que determinou a construção da Casa de Correção da Corte. Porém, foi apenas em 1834 que começaram as construções da Casa de Correção na capital do país, que na época era o Rio de Janeiro, e a sua inauguração aconteceu no dia 6 de julho de 1850. A partir do século XIX que se deu início ao surgimento das prisões com celas individuais e oficinas de trabalho, bem como a arquitetura própria para a pena de prisão, bem naquele estilo que Foucault explicou, da distribuição dos indivíduos no espaço. Mas o Brasil ainda era uma colônia portuguesa, então não havia um código penal específico para o país. Dessa forma, o Brasil era submetido às ordenações filipinas. No livro 5 deste código, era determinado os crimes e as penas que seriam aplicadas no Brasil imperial. Em 1830, as ordenações filipinas foram em parte revogadas e o Brasil imperial instituiu o primeiro Código Criminal. A prisão como forma de pena foi implementada de duas maneiras: a prisão simples e a prisão com o trabalho. Com essa influência das ideias reformistas e vista como uma punição moderna, a pena de prisão com trabalho, que tinha por objetivo reprimir atividades criminosas e reabilitar os condenados, foi realmente posta em prática somente em 1834 na Casa de Correção da Corte. No post do blog eu deixei também uma foto da planta dessa Casa de Correção. Bom, depois de um tempo foi instituído na Casa de Correção da Corte o Instituto de Menores Artesãos, criado pelo Decreto nº 2.745, de 13 de fevereiro de 1861. O objetivo era abrigar menores que cometiam atos infracionais e órfãos. O Instituto trabalhava na educação moral e religiosa dos acolhidos. Lá, eles estudavam, aprendiam uma profissão, música e desenho. Com o advento do Código Penal, que aconteceu em 1890, foi possibilitado as novas modalidades de prisão, determinando que não mais haveriam penas perpétuas ou coletivas no Brasil, e as penas privativas de liberdade foram limitadas ao indivíduo delinquente. Gente, eu falei sobre isso no episódio do Lázaro,
que eu contei pra vocês, né, que a família dele estava sendo ameaçada. E falei pra vocês sobre os princípios, né, do direito penal e do processo penal que limitam a pena e as sanções e a responsabilização do crime ou dos atos cometidos à pessoa que cometeu e não a terceiros. Isso está instituído no Brasil desde 1890 e, pleno 2021, as pessoas ainda responsabilizam terceiros por atitudes de algumas pessoas que cometem crimes. Também foi estabelecido que o tempo máximo de reclusão dos transgressores seria de até 30 anos na modalidade de prisão com trabalho obrigatório, que basicamente significava prisão disciplinar. No início do século XX, a legitimidade social da prisão ganhou variações para um melhor controle da população carcerária. Nesse período surgiram tipos modernos de prisões, adequadas à qualificação do preso segundo categorias criminais, como, por exemplo, ser contraventor, menor, processados, loucos e mulheres. Os asilos de contraventores tinham por finalidade o encarceramento de pessoas que eram tidas como embriagados ou bêbados, vagabundos, moradores de rua e todo grupo que violasse os padrões de conduta esperados pela sociedade da época. Os asilos de menores buscavam empregar um método corretivo à delinquência infantil. Os manicômios criminais foram idealizados para aqueles que sofriam alienação mental e requeriam um regime de tratamento clínico. O tratamento utilizado na época era o tratamento de choque. E, gente, sobre os manicômios, com certeza eu vou fazer uma resenha sobre o livro Holocausto Brasileiro e vou trazer um episódio completo sobre o Holocausto, sobre tudo que aconteceu no Holocausto Brasileiro, tá? E para quem não conhece o Holocausto Brasileiro, deem uma pesquisada, porque é uma parte muito triste da nossa história e ela precisa ser debatida. Eu acho que seria muito engrandecedor para a gente entender as consequências do Holocausto Brasileiro até hoje. Então, deem uma olhadinha no que é o Holocausto Brasileiro, no que foi o Holocausto Brasileiro, e venham preparados para o episódio que eu vou trazer aqui para o podcast. Os cárceres de mulheres eram organizados de acordo com as indicações especiais determinadas por seu sexo. As mulheres levadas para esses lugares não eram necessariamente criminosas. Podiam ser prostitutas, moradoras de rua, mulheres que se negassem a se casar ou que não obedecessem aos padrões patriarcais que eram impostos na época. Naquela época, essas mulheres eram conhecidas como mulheres desajustadas. O primeiro presídio feminino no Brasil foi a penitenciária Madre Pelletier. Não sei falar isso, gente, mas foi essa penitenciária aí. Situada em Porto Alegre e fundada em 1937. Ela era gerenciada por freiras da Igreja Católica, que inicialmente recebeu o nome de Instituto Feminino de Readaptação Social e foi liderado pela Congregação de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor, irmandade religiosa fundada em 1835. Se nós analisarmos a forma de distribuição dos delinquentes, podemos enxergar os ideais de Foucault sobre a racionalização do espaço, pois, de certo modo, foram considerados o tipo do crime, tendo como critério o grau de infração, periculosidade do réu e outras características de condição da mente, gênero e idade. É certo que tentamos mudar a forma de punir e de enxergar a punição ao longo da história. Mas será que o aprisionamento é a resposta para a repressão de crimes? O cárcere tornou a sociedade mais segura e justa? Os transgressores aprendem sobre honestidade e são ressocializados dentro das prisões? As prisões são realmente mais humanizadas? Essas e outras perguntas serão trabalhadas nos próximos textos do blog e podcasts. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu terminei
esse episódio fazendo alguns questionamentos para a gente se perguntar. A gente precisa se perguntar se as prisões são realmente respostas mais humanizadas de punição, se resolveu alguma coisa, se a gente se sente mais seguro, se o aprisionamento ele é a resposta para reprimir crimes, para reeducar pessoas, para ressocializar transgressores. No próximo episódio, a gente vai tratar sobre o encarceramento em massa e a história do Carandiru. Será um episódio junto com uma convidada maravilhosa, minha amiga perfeita. A gente se conhece desde 2017, fizemos estágio juntas. E ela é incrível, uma pessoa sensacional, não tenho nem palavras para descrevê-la. Uma profissional incrível também, igualmente incrível a quem ela é na vida social. E ela tem a página sobre direito penal, que ela vai fazer o merchan dela aqui no próximo episódio. E eu vou deixar os links para vocês no próximo episódio também. Então aguardem que o próximo episódio vai ser tudo. Depois do episódio da semana que vem, talvez ela participe também no outro sobre o massacre do Carandiru. E no último episódio, talvez a pessoa lá que eu falei, especial da Defensoria Pública, vai participar para a gente debater o cárcere e o sistema prisional no Brasil nos dias de hoje, né? O pós-Carandiru, como foi. E também vou entrar na questão do egresso. O egresso são pessoas que saem das penitenciárias, né? E aí vou tratar de políticas públicas que são feitas ou não são ou que não são feitas para essas pessoas. Enfim, gente, vai ser bem legal, vai ser um debate muito importante, muito interessante. E eu espero que vocês acompanhem. E é isso. Até o próximo episódio, que é segunda que vem. E me sigam nas redes sociais, deem uma olhadinha lá no blog que tem as fotos das penitenciárias que eu citei aqui. Oi, gente, tudo bem? Hoje é dia 12 de julho, segunda-feira, o dia que esse episódio vai ao ar, mas eu precisei vir aqui para dar um recado para vocês que as recompensas do The Crime Club mudaram. Eu não vou mais incluir membros num grupo de WhatsApp do The Crime e nem fazer lives semanais, porque eu tive um problema com um membro e ainda que eu tivesse criado regras e avisado sobre essas regras para as pessoas não me assediarem, não ficarem flertando, especificando que o grupo do The Crime Brasil era um grupo para debater casos de direito e ciências criminais, o que já é absurdo, né? Eu ter que especificar regras acerca disso. Mesmo assim, não surtiu efeito, então eu precisei convidar esse membro a se retirar, e foi tudo bem, ele saiu. Mas eu não quero passar por isso de novo, não tô me sentindo confortável para lidar com isso, porque me ativou gatilhos de coisas que eu vivi no passado e eu não tô pronta para lidar com isso. E, gente, por favor, respeitem as mulheres. Homens, respeitem as mulheres. Não é porque eu sou uma mulher solteira que vocês podem chegar e falar comigo do jeito que vocês quiserem e fazer o que vocês quiserem. O fato de eu criar conteúdo para a internet não dá o direito nem de longe de alguém chegar falando comigo da forma que quiser, me assediar ou me incomodar, me deixar desconfortável de alguma forma. A internet não é terra sem lei. Eu sou advogada há 4 anos, então eu sei muito bem dos meus direitos, eu sei muito bem das consequências que isso pode trazer, mas eu também sei que o judiciário também é patriarcal, também é machista. Então, ainda que mulheres denunciem crimes, a gente vai ser revitimizada, a gente vai passar por coisas ruins que provavelmente talvez seja pior do que lidar com esses incômodos e esses crimes, assédio e tudo mais de outra forma, né? Então, eu decidi por não ter mais o grupo do WhatsApp do The Crime e nem as lives semanais para debater casos. Eu espero que ainda assim vocês apoiem o The Crime Club, assinem o The Crime, porque é muito importante ter o apoio de vocês. Dá muito trabalho pesquisar, escrever sobre os casos,
gravar o podcast, editar o podcast, dá muito trabalho e eu perco muito tempo, então, se vocês puderem ajudar, eu agradeço. Mulheres, principalmente, apoiem o trabalho de outras mulheres. A gente precisa se unir porque o machismo afeta todas nós. O patriarcado limita as nossas liberdades desde sempre. Nesse episódio, inclusive, foi citado, né, sobre a Revolução Francesa, que a gente só conseguiu atingir e conquistar direitos políticos através de movimentos feministas e a união de mulheres, porque até então os homens não se atentavam para essas questões, porque o mundo patriarcal é ótimo para os homens. Então é isso. Foi um desabafo que eu precisei fazer aqui no podcast. Eu expliquei mais detalhadamente no Instagram do The Crime, no meu pessoal. Então, se vocês quiserem saber também as coisas que acontecem, me sigam nas redes sociais, mas me respeitem. E é isso. Um beijo e até o próximo episódio, agora sim.